Esses alimentos frescos do campo são realmente deliciosos. Nada se compara ao sabor. Fico feliz que você gostou, Heron. Aqui em Quissamã, a gente valoriza muito o que a terra nos dá. Me conta mais sobre a cultura da mandioca. Eu ouvi dizer que é um ingrediente muito versátil. O consumo das raízes, sabia? Ela pode ser consumida de várias formas. Aqui a gente chama de mandioca, de aipim. Podemos fazer farinha de mandioca, mandioca cozida ou aipim cozido, aipim frito, beiju, biscoitinho de polvilho, sanema. E tudo isso começa com o cultivo. Nossa, eu não fazia ideia. Como é o processo de cultivo? Primeiro, a gente escolhe o local e prepara o solo. Um solo macio facilita o desenvolvimento das raízes. Olá, gente. Você que está assistindo esse vídeo, gostaria de compartilhar com você como foi bacana produzir esse material, como me trouxe a minha infância, como revivi muitos momentos da minha juventude com a minha criação no campo. Para muitos parece árduo trabalhar no sol, fazer trabalho duro, mas eu garanto para você que para uma pessoa que trabalha na roça não tem coisa mais prazerosa que sentir o cheiro da chuva, a terra macia, poder limpar o seu terreno e logo depois contemplar aquela lavoura linda. E queria compartilhar com você como foi esse momento de reviver a minha infância. Fui criado em um sítio e nesse sítio tinha muita lavoura. Meu pai amava cuidar da terra e isso ele passou para mim. E eu tenho um orgulho muito grande de falar que a minha origem veio da roça, que eu sei o valor da lavoura, eu sei o valor do homem do campo. E nesse momento eu comecei a lembrar da minha infância, que eu via as pessoas ali limpando, eu era tão pequenininho e tinha uma enxada com um cabinho pequenininho, e eu ficava ali do lado querendo também ajudar, mas claro que a minha força não era suficiente, mas eu estava ali colaborando e vivendo esse momento mágico. Plantamos o aipim através de ramos, ou seja, a maniva, né? Aquele pedacinho ali dos galhos da planta. Agora estou ilustrando para vocês como é que é feita a muda da mandioca. Tá claro que é da safra já colhida e cada brotinho desse, cada gominho desse pode virar uma raiz ou pode virar um broto. E uma coisa muito importante, Heron, aqui em Quissamã, a gente também observa a lua, ou seja, a gente não planta sem observar a lua, mas isso já é uma outra história. Quando você coloca no solo, a parte que fica voltada para o solo vira raiz e a parte que fica voltada para cima vira galho. Eu não vou entrar nessa fisiologia vegetal com você, mas basicamente a planta sabe o que é para cima e o que é para baixo. A época do plantio é muito importante, pois as chuvas devem ocorrer nos momentos certos para uma produção adequada. Depois do trabalho de limpeza, do trabalho de plantio, nada melhor que uma chuva. E essa chuva foi no momento certo. E depois do plantio? Depois temos os tratos culturais, como diziam os agrônomos, né, Heron? Com o controle de ervas daninhas e pragas. A colheita depende do uso da mandioca ou do aipim. Se for para mesa, que será consumida cozida, frita, purê, demora cerca de 10 meses. Para a mandioca, que vai virar farinha, leva mais de 14 meses. Que interessante. Agora fiquei com a curiosidade aqui. Como funciona o processo de transformação da mandioca em farinha? Heron,
Eu vi minha avó, minha mãe, as senhoras da comunidade fazendo farinha. E o processo é bem artesanal. Primeiro, a mandioca ela é plantada, depois ela é colhida, raspada, lavada, depois ela é processada, que a gente fala, né, que vai passar pela cevadeira. Esse processamento da farinha de mandioca, confesso a vocês que é novidade para mim, uma coisa assim em escala tão industrial. Eu estava acostumado a ver a pessoa pegar ali alguns quilos e na própria quintal produzir ali 1 quilo, 2 quilos para o consumo próprio. Mas essas casas de farinha que existem aqui em Samã, elas são realmente fantásticas. E outra característica é que a pessoa vai adaptando ali um jeito para que ela consiga fazer lá o produto. Aqui ele está triturando a mandioca, que foi já lavada, descascada, como foi mencionado. Essa aí é a massa que vai se transformar em farinha. E o bacana é que as pessoas da comunidade, elas vão passando e vem a casa de farinha atividade, oferece ajuda e cada um faz ali a sua contribuição. A minha contribuição nesse caso foi o registro e também ajudei ele no fogo. Esse ponto agora, a massa está sendo levada para lavagem, a massa que foi triturada. Nesse caso específico, me explicaram que essa massa ela precisa ser lavada porque a mandioca ela passou do tempo na lavoura. Por algum motivo ela não foi colhida na época certa e por conta disso é necessário que faça uma lavagem para processar uma farinha de melhor qualidade. Aqui tem um caldo que já saiu de uma outra remessa, eles estão fazendo a lavagem da massa. Ela passa na água mesmo, toda aquela massa que foi triturada e durante esse processo, apesar de ser trabalhoso, a gente vai conversando, vai colocando o papo em dia, eles vão me ensinando algumas coisas e a gente vai ali contando coisas do passado, revivendo essa cultura rural. E só quem sabe, né, quem viveu, quem morou numa roça, sabe o que é isso, né? O valor de um bom papo. A gente começa a contar coisas engraçadas que alguém fez ou que está acontecendo e é muito bacana, realmente é um prazer esse tipo de trabalho comunitário, porque você trabalha, o tempo passa e no final do dia você se sente melhor. Parece que na verdade você recarrega as energias. Por isso que esse é o segredo, né, do homem do campo, de viver tão saudável por tanto tempo. Foi uma experiência ímpar estar registrando esse momento. Essa massa que está sendo produzida, depois ela vai ser colocada numa prensa para tirar o restante do líquido. Tá? Eu tenho que tirar o máximo de líquido possível antes de ir para o forno. E lá no forno, sim, ela vai ser desidratada para se transformar na farinha. Pronto, ó. Parte daquela massa já foi lavada e agora ela vai ser colocada numa prensa. Essa é só uma parte, tá, gente? Isso aí deu muita massa, foram várias prensas e essa é só uma etapa. Já tinha saído já uma parte ali, tudo no improviso. Ali eles colocam uma espécie de capa de uma planta ali para ser a pazinha. O orgulho deles é esse, é de usar o máximo de coisa da terra. Aí não deixa de ser um motivo de reciclagem também. Quando eles pegam ali a cuba de inox de uma máquina de lavar e adaptam para fazer o cesto. Hoje em dia os cestos vêm de plástico, então aquilo ali é uma raridade numa casa de farinha. Se você tiver uma máquina dessa para jogar fora, procura aí um farinheiro para doar a sua máquina, porque com certeza eles vão aproveitar muita coisa, desde o motor, dos botões, os fios, até a cuba onde se lava a roupa. Pronto, ó. Aquela massa que você viu lavando foi colocada nesse saco. Agora ele vai fazer uns calços ali, ele tem que prensar aquilo. Você repara que embaixo ali sai um líquido. Por que aquele líquido está sendo armazenado? Provavelmente ele vai virar um outro produto. Ali eles usam aqueles calços de madeira, um macaco hidráulico. A estrutura em cima aí são barras de aço soldadas para que fique bem resistente.
e dessa forma ele vai drenando todo o líquido daquela massa que foi lavada. Depois que ela é cevada, ela é prensada para retirar toda a água. Você pode estar aí pensando, que trabalheira, não tem uma máquina que faz tudo isso? Provavelmente tem, a indústria deve ter uma máquina que faz isso. Mas é que eu disse a vocês, nada substitui a cultura, nada substitui. Imagine a quantidade de benefícios que nós temos quando o homem do campo ele trabalha na roça e produz o seu produto. Ele tem uma qualidade de vida melhor, o produto vai chegar para a gente sem conservante, vai chegar com melhor qualidade também, fresquinho. Isso traz renda para a comunidade, porque é um dinheiro que nasce ali, é produzido ali, é um produto que ele é beneficiado, ele também ajuda na cadeia produtiva e depois isso aí vai ser agregado um valor e esse valor vai ser usado no comércio local, fomentando a economia. Então toda iniciativa de agricultura familiar ela é bem-vinda e pessoas do campo tendem a ter menos doença e isso dá uma sobrecarga menor no sistema do município. Essa etapa eles estão agora peneirando aquela massa que foi prensada. Então foi triturada, lavada e agora prensada, tirou o excesso de líquido e peneira. E vocês viram umas sobras sendo guardadas. Aquelas sobras provavelmente vai para alimentação animal. As galinhas, por exemplo, se consomem aquilo ali e é aproveitado tudo durante o processo. Agora temos aí a chama acesa. Essa chama, gente, eles aproveitam galhos da propriedade. É muito comum durante os ventos quebrar alguns galhos. As árvores que secam, que morrem, que dão broca, você pode reparar. Acima desse fogo eu tenho esse tacho de cobre e nesse tacho de cobre que é feita a secagem daquela massa que foi peneirada se transformando em farinha de mandioca. Lembra daqueles líquidos que a gente falou que tudo é reaproveitado? Pois é, aquele líquido que lavou a mandioca é colocado um pouco ali no tacho para que faça uma cobertura, para que essa mandioca não fique em contato direto com o fogo e assim ela possa ter uma secagem de melhor qualidade. Então esse líquido ele vai ser desidratado aí formando uma goma e essa goma faz uma cobertura no tacho de cobre. E essa técnica é uma técnica que é passada de geração em geração entre os pais para os filhos e esse é o ofício, né, do farinheiro, é saber a temperatura do fogo ideal, ter essa paciência para ficar mantando aquilo ali, deixando aquilo no ponto correto, para que dessa forma a farinha fique com ótima qualidade. E o papo não acaba, a conversa vai rolando, vão contando casos, né? E assim a gente vai vendo ali qual é o ponto correto. Tá? É muito bacana ver pessoalmente. Aqui nós já temos a massa já mais seca. Eles estão testando ali a temperatura, testando o ponto. E dessa forma, assim que eles analisarem e julgarem que está pronta, será feita ali começar a secagem daquela farinha que foi peneirada. Depois, por último, ela vai para o forno quente, onde a gente precisa murchar a massa que está úmida e torrar. A temperatura deve ser adequada e o modo de secagem é passado de geração em geração, ou seja, esse é o chamado ofício de farinheira. Aqui a farinha começa despejada no tacho. Inicialmente eles espalham essa farinha ainda para ver se realmente está no ponto e se isso não tiver correto, eles começam todo o processo novamente, lava o tacho e começa do zero. Então esse processo é fundamental para que tenha uma farinha de qualidade. Você vê ali a profissional fazendo os testes, terminando ali de espalhar o material para que a farinha fique ali no ponto. Ali tem uma espécie de rodo, está apropriado para esse tipo de serviço. Eles vão começar ali a espalhar a farinha, né, aquela demonstração, para ver se
aquela capa que eles fizeram não vai soltar do tacho, tá? Aquela capa tem que permanecer, tem que passar no teste para que eles possam continuar o processo de preparo da farinha. O fogo ele tem que estar por igual, tá? Ele não pode ter uma parte mais quente, uma parte mais fria. Pronto. Foi feito o teste, deu tudo certo e agora eles começam então a secagem da farinha. Esse processo artesanal é crucial para a preservação da nossa cultura e também para manter a nossa conexão com a nossa ancestralidade. A casa de farinha é um lugar onde você mantém esse encontro do passado com o presente. Além disso, a produção de farinha de mandioca é uma fonte de renda vital para muitas famílias, permitindo que elas permaneçam no campo e mantenham viva a sua tradição, as suas lembranças comunitárias e o que talvez seja hoje, pensando nas mudanças climáticas, algo de extrema importância, que é a conexão com a terra, a nossa ligação com a natureza e a manutenção dos modos de produção de alimentos de verdade. Uau, Marta! Olha, depois disso tudo, eu nunca mais vou ver a farinha de mandioca da mesma forma. Agora, quando eu for consumir esse produto, seja lá uma mandioca, uma tapioca ou um beiju, eu vou lembrar disso e ficar grato pelo trabalho de pessoas do campo. Foi um prazer produzir esse vídeo e quero dedicá-lo a todos os produtores e produtoras rurais de Quissamã que merecem todo o meu respeito, toda a minha admiração por tratarem da terra com tanto carinho e produzir esse material com tanta qualidade. Meus parabéns a todos vocês. Amo essa terra boa e amiga. E até o próximo episódio. Antigamente o cachorro mijava no poste, agora o poste mijava no cachorro. Acabou você, acabou você. Acabou, a moral foi embora. Você. Sim. Aí já tu lava o pano, entendeu, Jorginho? Vai de conta mesmo. Você aposentar não sai de campo. Você tem que ter 65 anos, depois tá com 70 anos. Você tem que ver. Não desiste não que ele funciona. Gente, o negócio tá muito frio. Muito show, né? Antigamente eu sabia fazer isso. Hã? Antigamente eu sabia fazer isso. Sabia, não sabe mais não? Acho que não. Quem sabia, sabe ainda. Não sei mais não.